Olá, a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Estamos começando aqui mais uma live para compartilhar algo da parte do Senhor com a vida de cada um de vocês, amém? Vou dar um time aqui para o pessoal ir entrando e compartilhando, amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa tarde de hoje. Eu queria começar já anunciando que amanhã às 3 horas nós vamos continuar a nossa série de Mulher para Mulher. Amanhã quem vai estar ministrando vai ser a diaconisa Itácia, uma amiga minha querida, lá de Guapimirim, uma intercessora, prega muito, irmãos. Amanhã ela vai estar trazendo uma palavra de Deus, um tema, né? Uma mulher que o Senhor colocou no coração dela, que a Bíblia relata, e ela vai trazer lições, revelações da parte de Deus. E nós vamos estar amanhã recebendo de Deus através da vida da Itácia, amém? A última live foi uma bênção, lembrando que essas lives são só no Instagram. No meu Instagram, vou colocar até aqui, o meu Instagram é miss.marianagalvão. Deixa eu até anotar aqui. O meu Instagram é miss.marianagalvão. Vou deixar fixado aqui nos comentários para você me seguir lá. Epa. Pronto. Vou deixar fixado aqui o meu Instagram, que é miss.marianagalvão, para você me seguir. Que amanhã a gente vai continuar essa live de mulher para mulher lá no meu Instagram. Queria te pedir para você compartilhar essa live, amém? Enviar aí para os seus amigos. E eu creio, irmãos, que amanhã vai ser uma bênção. A live da semana passada foi com a Bispa Kelly, a bispa que pastoreia a minha vida, junto com o seu esposo, pastoreia a mim e ao meu marido, pastor Douglas. Ela falou sobre Abigail, uma mulher com capacidade de suportar pessoas difíceis. Se você não ouviu ainda, você vai lá no meu IGVT, no Instagram, que é miss.marianagalvão, e assiste, porque foi tremendo. Deus falou muito ao meu coração, o coração de muitas pessoas, e eu creio que o Senhor vai falar contigo, amém? Está aqui conosco a minha cunhada Débora Galvão, a minha avó, Maria Lúcia, o tio Jarbas, que agora é meu tio também, a tia Sônia, que hoje eu falei no telefone, um tempo que não a vejo, irmã da minha avó, minha tia-avó. Tia Sônia, me perdoe não ter podido te dar mais atenção, que eu estava de saída, mas estou feliz pela vida de cada um aí, amém? São os que eu estou conseguindo visualizar. Se eu não te cumprimentei, você manda um oi aí, manda um like para eu saber que tá você, porque não apareceu para mim. Irmãos, eu já deixei o aviso. O segundo aviso aqui é a nossa live de domingo. Gilza Torres, Gilza, acho que é também lá dos Estados Unidos, seja bem-vinda. O segundo aviso é que as nossas lives de domingo se encerraram, culto on, né? Foi tanto tempo, até eu fiquei triste quando acabou, quando o Senhor nos deu essa direção, porque a gente começou a fazer as lives do culto on, em função da quarentena, né, das pessoas que não podiam estar participando dos cultos, enfim. Nós começamos a fazer porque a gente também estava de quarentena sem cultuar. Mas nós entendemos que foi propósito do Senhor para esse tempo, se findou, porque muitas igrejas já voltaram à normalidade, entre aspas, porque algumas só estão cultuando apenas 1 hora de culto, e a gente entendeu que o propósito de Deus se encerrou do culto on, mas vamos continuar. Eu continuo às quintas-feiras, 15 horas no meu Facebook, como de sempre, não vou parar, só quando o Senhor quiser, amém? E continuo lá a série de Mulher para Mulher no meu Instagram, que está aqui, miss.marianagalvão. Meu marido está fazendo uma série de fundamentos. Essa terça-feira foi uma bênção no Instagram dele, que é pr.douglasgalvão. Ele está fazendo uma série de fundamentos só com líderes que estão trazendo palavras de Deus, fundamentos sobre a igreja, né? A igreja bíblica, proposta para a igreja. E a live dele é a terça série e quarta ele faz sozinho no Facebook dele, amém? Então, sejam todos bem-vindos, sem mais avisos. Eu quero orar com você, porque eu tenho algo do Senhor para compartilhar, para passar para a sua vida, amém? Então, vamos orar.
Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nessa tarde de hoje, eu te agradeço por mais uma oportunidade de compartilhar da tua palavra, de fazer menção das Sagradas Escrituras, daquilo que o Senhor deixou para nós como herança, os ensinamentos de Jesus. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que neste momento agora, o Senhor possa, Deus, abrir os nossos ouvidos espirituais, repreender toda e qualquer tipo de distração. Eu quero te pedir, Senhor, abre a nossa mente para entender a essência do Evangelho, a mensagem da cruz. Organiza as emoções, tira a ansiedade, tira, Senhor, o nervosismo, o pensamento acelerado, que toda a oposição do inferno, para que nós não venhamos entender a tua palavra, caia por terra agora. Visita esse homem, visita essa mulher, Senhor, que está acamado, que está enfermo, que está sem forças e da vigor alcançado. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu queria te pedir para você compartilhar essa live, compartilha essa live, manda aí para os teus amigos, amém? E vamos lá. Eu quero falar sobre a velha mensagem da cruz, né? Que muitos líderes, muitas igrejas esqueceram. E desde a semana passada, na quinta-feira passada, eu não fiz live, eu não consegui fazer a live, mas eu já tinha uma palavra e eu entendi que era para eu ministrar essa palavra nessa quinta-feira hoje. Eu quero falar sobre a velha mensagem da cruz, irmãos. Muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, até infelizmente, têm se esquecido da velha mensagem da cruz. Tem até um louvor muito lindo da harpa que eu estava me lembrando e eu chorei antes dessa live, que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? O Evangelho de Jesus, meus irmãos, ele não mudou. Ele é o mesmo de eternidade a eternidade. Eu quero ler com você. Se você puder, se você tem Bíblia, se você está num lugar aí de conforto, que você pode abrir a palavra, abre a palavra do Senhor comigo, lá em Lucas, capítulo de número 14, verso 25, vai dizer sobre o preço do discipulado, amém? Meus irmãos, vai dando like aí, porque quando você vai dando like, o Facebook entende que é relevante e ele mostra esse vídeo para outras pessoas que me seguem, porque o Facebook ele não mostra para todo mundo, todos os amigos, quando alguém está online, só para aqueles que interagem mais. Não sei se você sabe disso. Então vamos lá, Lucas capítulo 14, verso 25. O preço do discipulado diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Vou ler até aqui, depois eu leio o restante. Então, o que esse texto está nos ensinando? Havia uma grande multidão, e aonde Jesus estava, Ramácia, eu sinto Deus aqui nessa tarde. Mifraga, chegou a paz do Senhor. Aonde Jesus estava, uma grande multidão sempre se aglomerava. O texto vai dizer que naquela cura do paralítico de Cafarnaum, havia uma multidão tão grande naquela casa, nas portas, nas janelas, querendo receber do poder da unção da cura de Jesus, que os amigos daquele jovem abriram um buraco no teto e colocaram aquele homem diante de Jesus. Por quê? Porque aonde Jesus está, se tornou até um jargão no nosso meio. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então, grandes multidões seguiam a Cristo na época que Jesus esteve presente entre nós, né? Quando ele tabernaculou entre nós. Porque todos que o tocavam, diz as Escrituras, eram curados. Todos aqueles que tocavam nele, recebiam cura, recebiam graça, recebiam poder, né? Jesus, ele ministrava a palavra, diz as Escrituras, diferente dos fariseus, ele pregava como alguém que tinha autoridade. Então, aonde Jesus estava, multidões se aglomeravam para ouvir a palavra e para receber cura, para receber graça,
para receber dele algo que lhe era necessário. E esse texto ele vai dizer que uma grande multidão estava acompanhando Jesus, como hoje. Multidões acompanham Jesus até hoje. O nome de Jesus, o nome do Messias, ele é conhecido, irmãos, em nações e nações. Só se você chegar num povoado muito distante, muito remoto, muito isolado, você vai mencionar o nome de Jesus e aquele povo vai dizer que não conhece. Mas nós que somos ocidentais, que estamos dentro desse processo de mundialização, de globalização da comunicação, nós sabemos quem é Jesus. Se você chegar na França, num vilarejo, se você chegar qualquer país da Europa e falar sobre Jesus, alguém ali já ouviu dizer sobre Jesus. Então, muitos sabem quem é Jesus e muitos sabem também o que ele pode fazer, como essa multidão sabia. Então, uma grande multidão, o texto vai dizer, ia acompanhando ele. Multidão. Ou seja, um número incontável de pessoas estava seguindo Jesus. Só que Jesus, ele se voltou, ou seja, ele olhou para a multidão e ele começou a dizer, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo que nem todos que estavam acompanhando ele, de fato, era discípulo. E qual a diferença entre discípulo e multidão? A multidão, ela está na presença de Jesus, em geral, com o interesse de receber alguma coisa, em receber uma bênção, em receber uma cura, em receber uma providência financeira. Esse é o perfil da multidão. E qual é o perfil do discípulo? Discípulo é aquele que é chamado pelo nome. Amém? Discípulo é aquele que é chamado como Natanael foi chamado. A Bíblia diz que o Senhor mencionou para ele, antes mesmo que tu me visse, eu te vi debaixo da figueira. Então, os discípulos, rapaz, Simone, eu falei de você, seja bem-vinda, saudade. Então, qual é a diferença do ser discípulo e do ser multidão? O discípulo, ele tem um íntimo relacionamento com Cristo, com Deus e com a sua palavra. E a multidão? A multidão, ela está no culto, a multidão frequenta o culto, a multidão vai à igreja, a multidão adora, louva, canta as músicas, conhece o que é cantado. A multidão tem uma Bíblia, só que ela segue Jesus para receber algo. E quando eu estava orando sobre essa palavra, que eu, antes de entrar na live, o Senhor me fazia refletir. Algumas pessoas hoje, irmãos, isso é uma realidade muito triste, elas vão ao culto no dia de domingo como se fosse rebandarabacai, um momento de entretenimento, como se estivesse indo ao shopping, como se estivesse indo a um parque, como se estivesse indo a um lugar de lazer. Ah, eu vou até lá porque eu me sinto bem. E essas pessoas, elas têm a característica de multidão. Por quê? Porque vão para receber um bem-estar, um alívio emocional. Elas vão ali, de repente, para preencher um vazio. Só que não vão com um compromisso de se relacionar intimamente com Cristo. E Jesus vai dizer que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser seu discípulo. Então a multidão, ela vai no culto, ela segue Jesus, ela chega na igreja, ela conhece os louvores, só que quando chega na dia de segunda-feira, que os nossos cultos geralmente são em domingos, os cultos oficiais da igreja, quando chega no dia de segunda-feira, muitos voltam para a sua vida de fornicação, continuam vivendo com o namorado, como se fosse casada, continua saindo com alguém, continua vivendo uma vida de adultério, continua no trabalho, vivendo uma vida de competição, querendo prejudicar o colega de trabalho, continua muitas das vezes vivendo uma vida de pecado que não quer abrir mão. Essa é a característica da multidão. Ela está até ali no culto, ela está até ali próximo à palavra, a Cristo, mas ela não tem uma vida de renúncia. Então ela está como uma multidão, ela está no meio, mas ela não é discípula, não é ovelha.
todos aqueles que querem seguir a Cristo de perto, ou seja, ser discípulo de Jesus, precisa fazer o quê? A velha mensagem da cruz, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O que é tomar a nossa cruz, irmãos? É renunciar à nossa carne, é renunciar à nossa vida de pecados de estimação. Existem pessoas que há 20, 30, 40 anos estão frequentando igrejas, estão credenciadas lá no ranking, lá na documentação de membro, tem a carteirinha, mas continua vivendo uma vida de multidão, continua vivendo uma vida não de quem tem relacionamento íntimo com Jesus e com a sua palavra, mas tem uma vida particular. Jesus está dizendo que aquele que ama o seu irmão, a sua irmã, a sua mulher, o seu marido, ou até mesmo o seu pai ou a sua mãe, não é digno dele. Aquele que ama não pode ser discípulo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o preço do discipulado é renúncia. E muitas vezes nós que queremos seguir a Cristo, que queremos andar com Jesus, nós vamos ter que renunciar à vontade, muitas das vezes, daquele que nós amamos. Eu lembro que eu conheci já muitas pessoas assim, que quando chegava no dia de domingo, não ia ao culto, porque queria ficar em casa agradando o marido, que não servia a Cristo. Nós sabemos que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas deixa eu te dizer algo, se você é discípulo de Jesus, se você realmente quer ter uma vida íntima com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, se é de fato ovelha de Jesus, discípulo de Jesus, em muitas ocasiões e situações, você vai ter que aborrecer a vontade daquele que você diz que ama, você vai ter que dizer não para o seu marido, você vai ter que dizer não para a sua esposa, você vai ter que dizer não para o seu filho que você tanto ama, porque, irmão, Jesus, ele não aceita assumir o segundo lugar da nossa vida. O primeiro lugar da nossa vida precisa ser o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus. E existem pessoas, irmãos, que elas se veem no meio de uma armadilha, no meio de cadeias familiares. Eu não sei por que Deus colocou essa palavra no meu coração, e se ele colocou, eu creio que Deus trouxe alguém que precisa ouvir essa palavra. E existem pessoas que se veem amarrado em relacionamentos, em pessoas e até na sua própria família, se vê amarrado ali, não porque eu tenho que fazer isso para agradar meu filho, não porque eu tenho que estar com meu esposo agora. Jesus está dizendo, ei, eu te chamei para ser meu discípulo. E aquele que não aborrecer a vontade, até mesmo os da sua própria casa, não podem seguir a Cristo. Sabe por quê? Porque até mesmo a sua família, os seus, aquele que você ama, podem se colocar como um empecilho para você não servir Jesus. É aquele que vai vir com uma ocupação, com uma demanda sobre você na hora que você vai orar, na hora do jejum, na hora que você vai dedicar o seu tempo ao Senhor. Certamente alguém vai vir e vai dizer, olha, eu estou precisando disso, olha, vamos comigo a tal lugar. Mas Jesus está dizendo nessa tarde que se você de fato quer ter uma vida íntima com o Espírito de Deus, uma vida de discípulo, de servo, você vai ter que aborrecer muitas e muitas pessoas. Você vai ter que abrir mão de pessoas, sim. Você vai ter que abrir mão de relacionamentos que Deus não se agrada, de amigos que Deus está dizendo que não são amigos que Deus quer que vivam com você. Eu sempre falo, né, que acerca de relacionamento, principalmente de julgo desigual, quando a mulher ou o homem serve a Cristo e o marido não serve, ou a mulher, a Bíblia diz para que estes não se separem, porque aquele que serve, né, a mulher, ela santifica o marido, ou o homem que serve a Cristo santifica a mulher e os filhos. Mas eu deixo dizer algo aqui, você não é refém da sua família, você não é refém dos seus filhos. Você não é refém das tarefas domésticas. Cristo, ele precisa ocupar o primeiro lugar da sua vida. Recentemente, eu e o pastor Douglas, existem algumas pessoas que nós pastoreamos, né? Discipulamos, vou colocar assim, que nós aconselhamos, que nós tratamos algumas vidas que o Senhor tem direcionado para nós, mas eu percebo que no começo tudo é festa. Eu percebo que quando as pessoas elas vêm para serem cuidadas, é uma alegria muito grande.
Mas quando a gente começa a entrar para tratar as feridas, para mostrar aonde estão os pecados, para mostrar o que precisa ser renunciado, essas pessoas começam, como diz o pastor Douglas, começam a quicar. A gente vai falar, olha, você vai ter que parar com esse hábito. Olha, você vai ter que parar com esse pecado. Olha, você vai ter que abrir mão disso. Aquele que antes, não, eu quero ser discípulo. Não, eu quero seguir Jesus. Não, eu quero ser acompanhado, eu quero ser cuidado. Começa a quicar, começa a resistir. Por quê? Porque os seus sentimentos, o seu lugarzinho de conforto começa a ser confrontado. A gente começa a trazer a mensagem da cruz. A gente começa a mostrar qual é a cruz que essa pessoa precisa tomar para si, para seguir Jesus. E muitos começam a quicar, por quê? Porque começa a entrar renúncia. A carne precisa ser renunciada. Às vezes, irmãos, nós perdemos muito do que Deus tem para a nossa vida porque a gente não quer renunciar. E Jesus vai dizer o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens se é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe pedindo acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que se você quer ter uma vida, se você quer herdar a salvação, se você quer herdar o reino dele nessa vida e na vindoura, você precisa ter uma vida diária de renúncia, de abrir mão dos seus desejos, de abrir mão da vontade da sua carne e até mesmo de abrir mão de um namorado que você está tão apaixonada e você entende que não é de Deus, que essa pessoa está te puxando, te carregando para o pecado. Você vai ter que abrir mão, irmãos. Jesus está dizendo que qualquer que não renunciar tudo o que possui não pode ser discípulo. Deus está dizendo que se você quer ser discípulo, ou seja, caminhar junto, o discípulo, ele tinha o privilégio de dormir na mesma casa de Jesus, almoçar à mesa com Jesus, cear com Cristo, caminhar com ele aonde ele vai, Erabadassai, Rebanduquébia, ter manifestações sobrenaturais da sua glória. Deixa eu dizer algo aqui para você. Muitos seguiam a Cristo. Eu não sei se você sabe, Jesus tinha os 12, né? Que nós sabemos que ele chamou para si e em seguida os designou, os enviou como apóstolos. Mas o texto também vai dizer que Jesus tinha outros discípulos. Certa ocasião, Jesus enviou 70. Jesus enviou 70. Ou seja, além dos 12, haviam outros que seguiam ele. Qual é a diferença? O nível de relacionamento. Somente Pedro, João e Tiago estiveram no Monte da Transfiguração, na ressurreição de Talita, da menina, Talita em hebraico, da filha de Jairo, e estiveram no Getsêmani. Sabe que Jesus está dizendo? Que quanto mais íntimo o seu relacionamento com Cristo é, Rebadassai, mais manifestações sobrenaturais da sua glória você vai ver. Mais resposta você vai ver, mais experiências profundas você vai ver. Qual é a diferença? O nível de renúncia. O que eu tenho com Deus, as minhas experiências com Deus, hoje, elas são maiores do que antes. Por quê? Porque o meu nível de renúncia, ele teve que subir. Quanto mais Deus quer ter intimidade com você, quer ter com você uma vida de relacionamento entre mestre e discípulo, mais renúncias você vai ter que fazer. Porque Jesus está dizendo que aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Então, existem pessoas que querem ser discípulo, querem caminhar com Cristo, mas diz, olha, isso aqui eu renuncio. Isso aqui eu não vou renunciar.
isso aqui eu abro mão. Não, isso aqui eu vou guardar comigo. Isso aqui eu amo muito. Isso aqui eu já faço há muito tempo. Isso aqui é meu de estimação. Jesus está dizendo que no seu coração e no meu coração não pode ter outro trono que não seja o dele. Eu quero fazer menção de um homem que Jesus ele chamou esse homem para ser discípulo. Você vai lembrar dele. A Bíblia menciona ele como jovem rico. A Bíblia diz que ele chegou até Jesus dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: bom, não há ninguém bom, só um que está no céu, Erabácia, Rebandacábia. Jesus estava dizendo que ele, na sua natureza corruptível, ele não recebeu esse título de bom, porque ele estava revestido de natureza terrena, corruptível, carnal, como eu e você. Aqui eu quero dar um parêntese também, porque Deus ele nunca chamou eu e você para ser bom. Deus ele nos chamou para ser justo. E aquele que quer muitas das vezes se parecer bonzinho, o que agrada a todo mundo, esse também compromete o seu relacionamento com Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas: se acaso eu quero agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então entenda que Jesus está dizendo: olha, se você quer ser bonzinho, se você quer agradar todo mundo, você não vai ser servo de Cristo. Você vai ficar cativo às pessoas. Xerebandai revácia, rebando que elevachão da rabacai. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Ebai, rebanda sébia. Deus está dizendo para mim e para você que nessa tarde Ele quer nos libertar de algumas demandas e pressões de pessoas que querem fazer com que a gente se submeta às vontades dela e não a de Deus. Rebandaçai. Então Jesus vai dizer para aquele jovem: bom não, só há um que é bom, que é Deus. E aquele discípulo, aquele jovem, ele diz: que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai dizer: olha, Jesus vai dizer uma série de ordenanças para ele: honra teu pai e tua mãe, e papai. Jesus vai mencionando algumas: ama teu próximo. Só que algo interessante acontece, que aquele jovem diz o seguinte: olha, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Aí Jesus diz para ele: olha, rebandaçai, uma coisa ainda te falta. Sabe por quê? Porque quando a gente se aproxima de Jesus, ele percebe o que está faltando dentro de mim, dentro de você. Aí ele diz o seguinte: olha, uma coisa ainda te falta, jovem. Você tem uma vida de ir aos templos. Você tem uma vida de participar das festas solenes. Eu estou aqui ampliando a ideia. Você até cumpre a lei, mas uma coisa te falta. Jesus está dizendo para aquele discípulo, para aquele jovem. E ele diz: vai, venda os teus bens e dê aos pobres. Aí aquele jovem, ele se viu confrontado. Jesus chamou ele para ser discípulo. Aí diz: vem e me segue. Jesus chamou o jovem rico para ser discípulo. Ele tinha um coração de multidão. Ele cumpria algumas ordenanças. Rebai, revassai, rebandoquébia. Ele cumpria algumas ordenanças. Ele cumpria alguns ritos. Ele cumpria a lei. Ele estava ali. Ele participava da leitura da Torá. Ele fazia os sacrifícios. Mas Jesus disse: olha, uma coisa está te faltando, meu jovem. Vende as tuas riquezas, os teus bens. Aí o texto vai dizer que aquele jovem, ele se afastou muito triste. Sabe por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. E Jesus chamou ele para seguir. Jesus chamou ele para ser discípulo. Ali, naquele episódio, irmãos, Jesus chamou o 13º discípulo. Jesus convidou aquele homem para ser discípulo de Jesus. Só que o que aconteceu com ele? Ele resistiu. Por quê? Porque ele foi confrontado a renunciar aquilo que ocupava um trono no coração dele. E qual era o trono que o coração dele estava ali erigindo? Era o trono do amor ao dinheiro. Ei, ravácia, rebanduquébia. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Porque o coração daquele jovem era um coração de multidão, era um coração de religioso. Trazendo para os dias atuais, é como se aquele jovem estivesse na igreja no domingo,
participando do culto como entretenimento, até ajudando os irmãos na festa da igreja, na ceia de Natal, fornecendo alguma coisa. Ele estava ali, irmãos. Ele conhecia, mas quando Jesus confrontou a debilidade dele, mostrou para ele aquilo que ele estava se apegando e que estava impedindo ele de ter uma vida mais profunda, usando a palavra do pastor Douglas, o que ele fez? Ele quicou, ele resistiu, ele quicou. E como ele saiu? Ele saiu triste. Eu te pergunto, como pode alguém sair da presença de Jesus triste? Responde isso para você mesmo. Como pode alguém sair depois de uma palavra de domingo de um pastor, do teu pastor abençoado? Como você pode sair de um culto triste? Sabe quando, irmãos? Quando Jesus pede algo para a gente que a gente não quer abrir mão. Quando Jesus mostra para mim, para você, olha, abre mão desse sentimento, abre mão dessa paixão, abre mão desse projeto que eu não tô, revácia, rebandoquébia, abre mão dessa sociedade que você fez na precipitação, rebandoquécia, abre mão desse sonho, rebanducácia, abre mão dessa cobiça que você tem por riqueza. Aí a gente começa o que? A resistir. A gente começa a quicar, sabe por quê? Porque tocou naquilo que é nossa estima, tocou naquilo que a gente ama. Jesus está dizendo que aquele que não renuncia a tudo não pode ser discípulo. Aí eu quero mencionar Mateus 16, 24, que também fala sobre isso. É uma palavra que a gente conhece de góis salteado. Jesus dizendo, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, o que é acompanhar? É ter a companhia de Jesus, seguir Jesus. Lembra aqui que eu falei que só Pedro, João e Tiago tinham um íntimo relacionamento, que eles viveram algo mais profundo que os outros discípulos não viveram? É o nível da renúncia. Erabácia, rebandacai. Lembra aqui que os discípulos eles estavam com Jesus em todo o tempo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando a gente é discípulo, quando a gente renuncia a tudo, nós estamos com Cristo em todo o tempo, em todo dia da nossa vida, da nossa história. Mas quando nós somos multidão, nós só recebemos algo dele, algo assim, bem pouquinho, quando a gente está ali no ajuntamento. Rebácia. Mas quando a gente volta para o nosso dia a dia, para o nosso início de semana, para a nossa segunda-feira, Jesus não está ali, rebácia, porque não tem vida de intimidade, porque não tem vida de renúncia, rabácia. Aí ele vai dizer, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, nega a sua vontade, eu tenho que negar a minha vontade. Aí ele vai dizer, toma a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir Jesus, não tem como continuar caminhando com Cristo sem tomar a cruz. Como diz aquela felizarda canção do Anderson Freire, não despreze a sua cruz. Nessa tarde, irmãos, eu já preguei tantas coisas nessa live, mas eu disse aqui, eu quero voltar a pregar a velha mensagem da cruz, porque a velha mensagem não mudou. Muitos mudaram, muitos estão entrando na mensagem positivista. Muitos estão entrando naquela mensagem do me dá, recebe, recebe, rebandarácia, rebandoquébia, relebandaçai. Muitos estão naquela mensagem da autoestima, como é que fala? Autoajuda. Naquela mensagem motivacional, você consegue, você desenvolve, aí tem uma série de pretextos para você conseguir alcançar os seus objetivos, para você ser disciplinado, para você aumentar sua produtividade nos estudos, para você ser promovido no trabalho, desenvolva seu potencial. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? A mensagem da cruz está sendo esquecida, rebandaçai. Muitos estão pregando hoje sonhos, chave de carro, chave de casa. Não que Deus não nos dê isso, porque Deus dá, irmão. E eu sou prova das providências de Deus. Eu sei o que é viver providência de Deus. Mas eu quero dizer algo aqui para você. Rebácia, não despreze a cruz. Não deixe a cruz. Não se deixe, rebácia, levar pelas suas paixões. Renuncia a tua carne. Renuncia a teu sonho. Renuncia a relacionamentos. Renuncia a projetos. Deus está dizendo. Se você quer a companhia dele, seguir ele. Vira após ele. Ter um relacionamento
relacionamento íntimo, viver o sobrenatural, ter experiências que ninguém teve. Jesus está dizendo, recandorrévia, rabanduti kelia parácia, renuncia, toma a sua cruz. Qual é a sua cruz hoje? Qual é a tua dificuldade de renunciar hoje? Eravácia, o que está ocupando o teu coração hoje que tu se apegou? Jesus está dizendo, deixa na cruz, arabandaçai, deixa no altar, renuncia. E ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ramandarás, irmãos, são muitas pessoas que eu tenho contato ao longo da semana, muitas pessoas que a gente ministra, que a gente conversa, agora a gente visita, né? Que a gente agora está podendo visitar. E eu fico muito triste de ver pessoas que têm uma vida medíocre e dizem conhecer Jesus. Pessoas que estão dentro de relacionamentos totalmente enfermos, que estão namorando pessoas que agridem, pessoas que abusam, sabe? Relacionamentos abusivos, que sofrem traição, mas se apega ali. Deus está dizendo, solta, rebácia. Deus está dizendo para alguém, eu tenho o melhor para você, revácia. Jesus está dizendo aquele que quer salvar a sua vida. Eu quero salvar minha vontade, eu quero viver minha vontade, eu quero viver meus sonhos. Ele está dizendo, vai perder. Vai perder. Aí ele diz, mas quem perder tudo, sua vida, renunciar seus sonhos, seus projetos, suas paixões, seus relacionamentos, por minha causa vai encontrar. Deus está dizendo que quando a gente renuncia para viver a vontade dele, a gente vai encontrar. Voltando ao jovem rico, rebando, revai, ai Deus, anai, yes, anai, tu revai. Ai, rebando de cai, rebaçai. Irmãos, eu sinto muito forte a presença do Senhor aqui nessa tarde. Eu não sei você, mas recebe aí o poder de Deus. Arabandacai. Se você não está sentindo a presença de Deus, começa a sentir a glória dele que te toca agora. A força do Espírito Santo que te toca agora. Derga mais chando rebai revácia. Nubicai revassuriébia. Irmãos, muitas pessoas vivendo vidas miseráveis, se nutrindo de misérias emocionais, de migalha, querendo migalha, dependendo de pessoas afirmarem, dependendo de elogio, dependendo do homem. Deus está dizendo em nome de Jesus, abre mão dessas migalhas, arabandarácia, rebandaiacébia, rebandacalabaçai, laideg amanda sábia. E Jesus está dizendo, ele diz o seguinte, eu estava falando do jovem rico, é tanto a presença de Deus. Eu estava falando do jovem rico. Aí, Pedro, João e Tiago, Pedro, João e Tiago, os outros discípulos vão dizer assim, Jesus, mas nós deixamos tudo para te seguir. Está lá no texto. Nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus vai dizer algo lindo. Que aquele que deixa tudo para seguir ele, filho, pai, mãe, irmão, não é deixar, irmão, de abandonar, no sentido de renunciar e colocar Cristo em primeiro lugar. Ele vai dizer, receberá 100 vezes mais nessa vida e ainda na era vindoura. Deus está dizendo que quando a gente renuncia, rai, rebandaçai, que quando a gente renuncia, ele vai recompensar a minha renúncia e a sua renúncia. Como alguém disse aqui nos comentários, muitos têm vindo a seguir Jesus para ganhar. Eu vou lá na campanha, eu vou lá no negócio lá na campanha tal, no negócio tal lá, rebandoquébia, na quarta-feira da vitória, na quinta-feira de não sei o quê, na quinta-feira da prosperidade. Nada contra, irmãos, mas tem muita gente que está vindo para ganhar. Jesus está dizendo, aquele que vem para ganhar já perdeu. Mas aquele que vem até mim perdendo, renunciando, esse é que vai ganhar. Só que muitos se colocam na posição de multidão, se aproximando para ganhar. Rabão darácia, rebacai.
Rebandassé, pode até ganhar, rebai, xenegassai, pode até receber um carro, uma cura, rebandassébia, pode até receber algo, mas eu quero dizer algo aqui para você, salvação, labrandorrécia, rebandassébia, morada celestial, rebai, xenegandácia, vai ser só para quem renunciou, sabe por quê, irmãos? Ampla é a porta que conduz à perdição, é larga. Mas a que conduz à salvação é estreita. Sabe por quê? Não dá pra gente entrar no reino de ser filho, ser servo, ser ovelha, cheio de bagagem. Sabe por quê? A porta é estreita, rebadai. Não dá para entrar gordo. Não dá para entrar, não estou dizendo gordo fisicamente, não. Aquele que é gordo de soberba, aquele que é altivo, que tem alta estatura, não entra, porque a porta é estreita. Para entrar na porta estreita, irmão, tem que ser magro, tem que fazer jejum, tem que ter uma vida de renúncia. Eu não estou dizendo aqui fisicamente, não, senão os irmãos vão se ofender, porque eu sou gordinho, porque eu sou magrinho. Eu estou falando no sentido espiritual. A porta é estreita, rabandassai, rebandacai. Só entra os finos, só entra os lean, né? Assim, só entra o magro. Por quê? Porque ele renunciou. Ele foi renunciando, ele foi emagrecendo nas paixões, a carne dele foi morrendo, ele foi se tornando que magro espiritualmente. Para entrar na porta, irmãos, tem que emagrecer, tem que ser rebadassúbia, tem que ter uma vida de renúncia. Pastor Douglas está rindo aqui. A porta é estreita, irmãos. O evangelho de Jesus não mudou. Eu quero dizer algo para você, desconfie, resista a palavras que não confrontam o seu caráter. Resista a altares, rebanda, suriquébia, que não confrontam você a renunciar à tua carne e largar o teu pecado. Rebai, rebassúbia, porque o evangelho de Jesus continua sendo o mesmo. Eu quero fechar aqui uma mensagem de Jesus lá em João capítulo 6. Eu tô sentindo muito forte a presença de Deus. Eu tô aqui falando sentado porque tem que pregar sentado nessa live, mas a minha vontade é de pular. Rebácia, porque a mensagem da cruz ela ainda tem poder. Rebandacébia. A mensagem de Jesus, a velha cruz, ela ainda rebandacébia. Ela ainda está em vigor. Ela não foi invalidada. Rebondo, rebarais, rebanda sábia. Os homens podem ter adulterado a mensagem da cruz, mas ela continua sendo a mesma. Ergue a manda súbia. Aí Jesus lá em João, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, olha o que diz o texto, ó. João, aqui na live a gente pode procurar o texto. Vamos lá, quando a gente está pregando, não dá muito para fazer isso. Lá em João capítulo 6, Jesus diz assim, ó: todo aquele que bebe da minha carne, come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aí ele vai dizer: este é o pão do céu, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão verá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga. Aí você vai ver aqui, ó. Alguns muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportar? Aí, lá no capítulo, aí no verso de número, deixa eu ver aqui, 66 vai dizer o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe por quê? Porque Jesus chamou para participar do corpo dele e do sangue dele. Muitos não entenderam a mensagem, de fato. Levaram aquilo para um sentido literal, né? Como se vai ter que comer da carne, do corpo, beber o sangue. Alguns, por uma mente natural, não entenderam a mensagem que Jesus estava falando. Outros não creram, mas a mensagem era o quê? Participar da carne e do sangue. Para eu participar da carne e do sangue, eu tenho que me renunciar.
É Jesus dizendo para mim, para você, olha, para você participar da ceia, você tem que ter uma vida de renúncia. Para você comer do meu sangue, comer da minha carne e beber do meu sangue, tem que ter uma vida de renúncia. Tem que renunciar. Então, eles, alguns por incredulidade, outros porque se escandalizaram, retrocederam, já não queriam mais ser discípulo, como diz o texto. Muitos deixaram de segui-lo. Então, deixa eu dizer algo aqui, deixa eu profetizar algo aqui. Você que ministra a palavra, você que tem célula na tua casa, você que Deus tem enviado para pregar em altares, esse é o tempo, essa é a hora que Deus está dizendo, volte a pregar a mensagem da cruz. Volte a pregar a mensagem da renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus está dizendo, volte aos fundamentos do evangelho. Rebando barácia. Sabe o que vai acontecer nesses últimos dias? Isso é profético. Rebácia, rebandaçai. Muitas igrejas vão esvaziar. Rebando calabarácia. Sabe por quê? Rebando levassébia. Porque a mensagem da cruz ela vai voltar a ser fundamental nos altares. Rabandaçai. Nós estamos trazendo psicólogos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, historiadores. Nunca se viu tantos intelectuais na igreja como se vê hoje. Gente que discute sobre tudo. Gente que entende o comportamento do homem. Gente que entende o comportamento da sociedade. Gente que dá aconselhamento de famílias. Beleza, ok. Mas Deus está dizendo, nesses últimos dias, a mensagem da cruz vai voltar a ser essencial para a noiva, para a igreja e nos altares. Xerebandacai. Deus está limpando a igreja brasileira. E aquele que não prega, aquele que rejeita pregar a mensagem da cruz, Deus também vai remover, sabe por quê? Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Um grande avivamento vai vir sobre as nações, rebanda sábia. E Deus está começando a limpar, rebanda sábia. Deus está sacudindo, rebanda sábia. E como diz a palavra, a árvore que não está dando fruto, ela vai ser cortada. Como diz as escrituras, eis que o machado está posto à raiz, não é no caule, é a raiz. É para ser cortado de forma que não vai ter mais oportunidade, está sendo cortada a raiz. Toda árvore que não dá bom fruto está sendo cortada a raiz e lançada ao fogo. Esse é o tempo, essa é a hora de voltar à essência do evangelho, de voltar a pregar a mensagem da velha cruz, porque a igreja precisa voltar a ouvir a mensagem da cruz. Deixa eu dizer, muitos nesses últimos dias, não se impressione com a volta dos cultos. Algumas igrejas já voltaram, outras estão voltando e outras vão voltar ainda só quando puder congregar os jovens, os idosos com as crianças. Deixa eu dizer algo para você. Não se impressione com o esvaziamento. É Deus limpando, rebanda a sábia. Porque quando Jesus começou a chamar para intimidade, o jovem rico retrocedeu, a multidão aqui de João 6 retrocedeu. E nesses últimos dias, Jesus está dizendo, não deu fruto, corta. Lembra da passagem da figueira que foi plantada? E o viticultor foi até lá, o vinhateiro foi até lá e disse, eis que já venho aqui tantos anos, não encontro fruto. Aí o dono diz, corta. É tempo que Deus está cortando. Rabácia, e chamando outros para a profunda intimidade. Aqueles que não querem renunciar, eles vão retroceder. Deus está preparando um exército. Deus está preparando a sua igreja. Irmãos, no nome de Jesus, não vai ter mais figueira ocupando espaço. Você lembra da passagem de João, capítulo 13? Perdão, Lucas, capítulo 13, para fechar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lucas, capítulo de número 13. Diz o seguinte, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta vinha e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilmente ocupar a terra? Tem muitos, claro que essa palavra ela tem uma tipologia de Israel, é a figueira, mas eu quero focar aqui em algo muito específico. Esse tempo não vai haver mais figueiras estéreis ocupando inutilmente a congregação. A Bíblia diz que o ímpio,
ele não prevalecerá mais na congregação dos justos. Se eu não me engano, Salmo 3. Esse é o tempo que Deus está limpando a eira. Rabando quebarás. Esse é o tempo que muitos vão retroceder. Rebando rebacalabarás. Deus está chamando um povo para ser discípulo. Esse é o momento da gente começar a se autoanalisar e renunciar aquilo que tem sido o ídolo no nosso coração. Amém? Porque aquele que não renuncia, aquele que não abre mão, ele não pode ser discípulo, ele não pode seguir Jesus. Dura essa palavra, né, irmãos? Peça a Deus misericórdia por você. Peça a Deus misericórdia por mim. Rebando que mais, anagando revasse. Vamos orar, irmãos, porque o negócio vai estreitar. Rebais, rebandaravassai. Deus está limpando a igreja. Quantos escândalos estão acontecendo? Rebando cai revasse. Quantas coisas estão vindo à tona. Rabandaiavasse. E muitas coisas ainda virão. É Deus limpando. Quando um escândalo vem à tona, não fica preocupado não, irmãos. Não fica a Rosângela, a pastora Rosângela, a paz do Senhor. Há quanto tempo? Deixa eu dizer algo para você. Não fica escandalizado com tudo que está vindo à tona, não. É o cumprimento da palavra. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Mateus 10 que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Quando você vê esses escândalos vindo da igreja, na política, pastores envolvidos com tantas coisas, é a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então o homem, ele acha que pode esconder, mas Deus está dizendo, não há nada que não venha a ser revelado. Então se mantém firme, se mantém como discípulo, se mantém renunciando. Não se escandalize com a mensagem da cruz, porque Deus está me preparando e está te preparando, não só para ser discípulo, mas para ser enviado e ser um discipulador. Amém? Eu não sei você, mas eu sinto muito a presença de Deus nessa tarde aqui com essa palavra. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer vamos proclamar. Amém? Oh, Rabai, xeregandaçai. Vamos orar, irmãos. Santo Espírito de Deus, eu te peço nessa tarde que tu venha ter misericórdia de mim, Senhor, misericórdia dos meus irmãos, Senhor. Canai, xarabandaçai. Cristo voltará para buscar a tua noiva, a tua igreja, sem mácula, barai, sem pecado. Remando e rebácia. Quantos abandonaram a cruz e continuaram a caminhada? Rebanda sébia. Mas é impossível sobreviver no caminho sem carregar a cruz. Alai, rebácia, muitos acharam a cruz pesada, muitos enfeitaram a cruz, outros diminuíram a sua própria, debai, revácia, desejaram renunciar só algumas coisas, outras não. Por isso tanta vergonha, porque quem não pega a sua cruz e te segue não pode ser chamado de teu, não pode ser chamado de meu discípulo. Ai, regai, xenegandácia. Senhor, eu quero te pedir que tu venha nos formar, não só como multidão, Senhor, mas que o Senhor venha nos formar como fundamentos, com fundamentos. Não queremos ser multidão que está no culto, na campanha, na congregação, no ciclo de oração, no pequeno grupo, no discipulado, na célula, só para receber algo de Deus, só para tirar algo do teu bolso, só para tirar algo do Senhor. Não, 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 Senhor. Nós não queremos ser daquele que vem te seguir para ganhar. Nós queremos ser discípulos. Nós queremos, Senhor, renunciar. Recai, rebandachai. Esse tempo, Senhor, tu vai levantar muitos que estão no anonimato, muitos que estão desconhecidos, muitos que não têm o seu nome na mídia, mas estão vivendo uma vida de cruz, meu Pai. Remove, Senhor, o trono de Saul que não obedece, ebai, erevassai, esse trono corrupto, esse trono da rebelião, rebanda sábia, e começa a levantar, Senhor, uma geração de discípulos, uma geração apostólica, uma geração profética, uma geração que continua carregando a cruz. Senhor, tira a vaidade e a soberba do meio da tua igreja. Recai, remando e a sébia, essas identidades transtornadas, desconstruídas, esse acesso, meu Senhor, de vaidade por causa de dons, de aparência, das riquezas. Nós não queremos isso, meu Pai, rebanda sábia, porque a tua palavra diz que não há como servir a dois senhores,
porque nós iremos aborrecer um e agradar o outro. Recalabanduriácia, Rabandachai. Voltemos à mensagem da cruz, assim diz o Senhor. Volte à cruz, Rebandacébia. Pega a tua cruz, Debandacébia, Rebandarácia, renuncia, Rebandacalabarachandarácia. Senhor, nos lapida, nos molda, nos prova, nos renova, tira o nosso eu, gera em nós, Senhor, o fruto do teu Espírito. Senhor, aonde há o fruto do teu Espírito, aí há indícios de que o Senhor está presente, Pai. Senhor, muito obrigada por essa palavra, por essa live, pela vida de cada um. Eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão deprimidos, aqueles que foram decepcionados, feridos, aqueles que estão vivendo lutas, Senhor, no seu ministério, na sua família. Senhor, vai trazendo uma palavra, vai dando direção para teus filhos, vai fortalecendo a tua igreja. Ah, Senhor amado, quantas coisas aconteceram nessa nação para abalar. Senhor, a igreja, não só os líderes, mas a igreja. Senhor, as ovelhas, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando o pastor está ferido, as ovelhas se dispersam, Senhor, e muitas ovelhas estão perdendo a referência de pastor por causa da corrupção, muitos estão desacreditados, mas eu te peço, restaura a identidade, guarda, Senhor, porque a tua palavra diz que nós somos ovelhas do teu pasto. Toma a vida da Simone, que precisa de uma direção, Senhor, aí para o seu pai. Vai tomando a vida de cada um, Senhor, que está aí presente. Senhor, a Sandrinha, a Sandra Nogueira, a Luísa. Senhor, vai tomando, Senhor, a vida de cada um. Verônica, Senhor, Ale, Joiá, é isso? Itasha, Vânia. Vai tomando, meu Senhor, a vida dos teus servos, Senhor, nessa tarde. Vai fortalecendo, enche da tua palavra, enche do teu espírito. Abre o leque da revelação, meu Pai, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Você que precisa de uma cura aí agora, em nome de Jesus, o Senhor te cura. Eu vejo o Senhor tocando em joelhos, pessoas que estão com dores no joelho. Ebaracébia. Jesus está curando pessoas agora nos ossos. Rebandacébia. Eu vejo o anjo do Senhor visitando coluna. Visitando a coluna, é a coluna cervical que chama. Eu vejo o Senhor visitando coluna agora. Rebandacebe. Jesus está curando pessoas no fígado. Rebandai achandarás. Você que está com problema de fígado, ebando ergue assai. Remandarabacandaravássúbia. Jesus está curando pessoas aqui no fígado. E calai, rebandacébia. Jesus está curando pessoas aí de pressão, de hipertensão. Lebandacébia. Deixa eu dizer, se posicione na palavra. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Toma posse dessa palavra. Rabandarabacalabarácia. Eremanduiacébia. Irmãos, parece ser engraçado, mas eu vou dizer o que Deus está falando comigo. Deus está repreendendo queda de cabelo. Ai, irmã, queda de cabelo, Deus falou comigo. Rebandarácia, rebandacai. Deus está repreendendo queda de cabelo. Rabandacébia. Tem pessoa que está com queda de cabelo que acha que é até por causa de produto. Mas Deus está dizendo que não é por causa de produto, não. É por causa de obra. De obra maligna. Rebandaravachandarabacai. Se essa palavra é para você, recebe agora. Elemanto de Quelebarácia. Rabandassai. Jesus vai tirando todo o cansaço do corpo, toda a fadiga. Senhor, toda a respiração cansada agora vai renovando. Vai renovando, Senhor, a vida de cada um. Vai renovando, Senhor, vai dando força agora. Senhor, vai dando força. Senhor, vai dando força nas células aí do cabelo, vai trazendo vigor para essa pele, toda obra que foi feita para que essa pessoa, Senhor, venha envelhecer, murchar, secar, em nome de Jesus, Senhor, repreende também labirintite, rebandaçábia. Deus está repreendendo instabilidade, pessoas que têm instabilidade, que sente tonteira, em nome de Jesus, está caindo por terra agora. Rabandassai, rebandacábia.
Meu Deus, Deus está falando. Rebandacebe, insônia. Deixa eu dizer algo para você. Davi vai dizer, eu deitei e dormi. Deitei, logo dormi, ele vai dizer. Lá no Salmo 3, se não me falha a memória, Davi está dizendo que ele deitava e ele dormia logo. Ele não ficava rolando na cama para dormir. Por quê? Diz o texto, porque o Senhor me sustenta. Lebrava sébia, Deus está repreendendo insônia. Rabandai xenegandarava sébia. Rebandaravassai, em nome de Jesus. Seja livre de medicamento, você não vai precisar gastar teu dinheiro com medicamento para dormir nem para acordar. Ansiolítico, remédio para ansiedade, está repreendido agora em nome de Jesus. Confusão mental. Rebandacébia. Rebarachão da rabacai. Existem pessoas que estão sofrendo tanta batalha espiritual que de vez em quando dá uma confusão na mente. Rebandacébia, sabe quando a pessoa fica meio desorientada? Em nome de Jesus. Rebanda calabacébia. Toda seta na mente agora. Ai, ricanto ebarácia. Meu Deus, toda seta nas costas. Essa pessoa que está com esse punhal encravado nas costas, solta agora. Vai soltando agora. Visita os pés. Senhor, tira inchaço dos pés. Rebanda sábia. Retenção de líquido. É muita coisa, irmãos, que Deus está me dando. Faz tempo que eu não dou lugar a essas coisas. Mas Deus está visitando saúde aqui profundamente. Raideg andaravácia. Todo distúrbio alimentar. Pessoas que estão com distúrbio alimentar, comendo demais, comendo de menos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te equilibrar agora. Rebanda sébia, compulsão alimentar, em nome de Jesus, seja repreendido. Labranda sébia, que o Senhor possa tocar na tua autoestima, mulher. Todo demônio que sopra no teu ouvido quando você se olha no espelho. Estou falando aqui que Deus está me dando, irmão. Tem gente que quando se olha no espelho parece que o espírito da infelicidade sopra para se sentir mal, se sentir feia. É mentira do diabo, cai por terra agora. Todo espírito que vem para atacar a tua identidade, tua autoestima, te entristecer, tá repreendido. Você é o que Deus diz que você é. Rebandarácia, rebacala, barachelwi. Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, meu Pai. Eu abençoo casamentos, famílias. Senhor, restaura famílias, Pai. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, que Deus possa te abençoar. Que o negócio vai render. Deixa eu dizer, só para lembrar. Você que Deus falou contigo, Simone falou, tem sentido isso. Deus falou contigo, me manda mensagem no Zap, irmãos, porque essa mensagem aqui do Messenger eu acabo esquecendo, porque fica subindo, às vezes a gente compartilha, vai indo lá para baixo, eu não vejo. Me manda uma mensagem no WhatsApp, edificando a minha fé, contando seu testemunho, amém? Lembrando que amanhã, 3 horas da tarde, somente no meu Instagram, nós vamos continuar a série de Mulher para Mulher. Quem prega amanhã é minha amiga que está aqui assistindo, e Tasha Daniela. Ih, cara, vou mexer aqui no celular. Quem prega amanhã é a minha amiga diaconisa Tasha Daniela. Ela vai trazer uma mensagem de Deus, somente no meu Instagram. Tá aqui o endereço do meu Instagram, miss.marianagalvão. Tá aqui fixado. Vai lá e me segue, amém? Irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, nessa tarde de hoje, te fortalecer, que o Espírito Santo continue ministrando e que você venha estar agora, ó, com a tua visão apurada, amém? Rejeite a mensagem que não é da cruz, pega a tua cruz e segue Jesus, que tem recompensa para você. Que Deus possa te abençoar, amém? Te encher do Espírito, te fortalecer, renovar os teus sonhos. E compartilha essa live, amém? Compartilha essa live aí, bota aí para compartilhar, vai aparecer lá, abrir sala, né, que é aquele negocinho de pipoca, você clica lá, manda para os teus amigos ali pelo Messenger, compartilha na tua linha do tempo, ajuda a gente aí a alcançar vidas através da palavra do Eterno. Que Deus possa te abençoar. Um grande beijo, ore por mim, ore pela live de amanhã e Deus vai bradar. Amém? Um forte abraço. A Diles, minha amiga, nem falei com a Diles, Vânia Sardinha, a Luísa, filha do pastor, esqueci o nome, meu pai, me perdoa. Lá da Colônia, Vânia Sardinha, o tio Jarbas, deixa eu ver quem mais, Verônica Carrara, Deus abençoe a vida de Carol Costa, Deus abençoe,
O Kaique Gomes também estava aqui, tá aqui. Congregou comigo na Pastora Zenaide. Deus possa abençoar a vida de vocês, é bem? Um forte abraço, fique na paz e até amanhã no Instagram, 3 horas. A paz do Senhor.